Ninguém aplaude quem limpa o palco, mas sem ela, não haveria espetáculo. Dona Sebastiana passou 40 anos invisível, atravessando o teatro com seu balde e sua vassoura enquanto os aplausos ecoavam para outro. Nunca subiu ao palco, nunca teve o nome anunciado, mas foi essencial em cada estreia, cada ensaio, cada choro escondido atrás da cortina. E agora, aos 64 anos, ela vê seu mundo prestes a ser demolido. Literalmente. O velho Teatro Municipal de Porto Alegre, onde ela dedicou a vida inteira, será fechado para sempre. Sem festa de despedida, sem homenagem, sem menção. Nada. Só poeira, silêncio e o som abafado de uma porta sendo trancada pela última vez. Injusto? Muito. Mas é dentro dessa injustiça que mora a grande lição. Existem pessoas que nunca aparecem, mas sem elas ninguém brilharia. Quantas vezes você já notou quem prepara o palco antes do show começar? E quem fica para trás quando as luzes se apagam? Talvez nunca. E tudo bem, o mundo acostumou a enxergar valor só no que aparece, no que brilha, no que é ovacionado. Mas e se o verdadeiro talento estiver justamente em permanecer silenciosamente, quando ninguém agradece? E se for ali, na ausência de aplausos, que mora a grandeza mais rara? Dona Sebastiana é a prova viva de que é possível mudar o destino de alguém sem nunca ser lembrado por isso. E talvez essa seja a forma mais pura de amor. A maior dor da juventude de Dona Sebastiana não foi a fome, nem a pobreza, nem o preconceito. Foi a gargalhada que ela ouviu ao dizer que queria ser atriz. Ela devia ter uns 15 anos quando falou isso em voz alta pela primeira vez. Lembra como se fosse hoje. Estava sentada no banco de trás do ônibus, indo para a escola, e comentou com uma colega que queria fazer teatro. A menina achou que ela estava brincando. Tu, atriz? Imagina, disse rindo. Não houve maldade nas palavras. Mas doeu como se houvesse. Doeu porque Sebastiana acreditava, só não sabia como chegar lá. Ela começou a frequentar o Teatro Municipal ainda adolescente, entrando pela porta dos fundos, dizendo que procurava trabalho. No começo, lavava banheiros e varria corredores por algumas moedas. Mas quando as portas do palco se abriam e os ensaios começavam, ela ficava parada, olhando tudo, fascinada. Cada palavra decorada, cada movimento, cada lágrima de mentira que parecia mais verdadeira do que a vida. O mundo ali dentro era outra coisa. Era um lugar onde ela podia se imaginar diferente. Sem o uniforme sujo, sem as mãos calejadas, sem os olhos cansados de tanto sobreviver. E por um tempo tentou. Participou de 2 testes como figurante. Conseguiu um. Entrou em cena por 8 segundos. Sem fala, em uma montagem esquecida de Romeu e Julieta. Lembra de cada passo que deu naquele palco, como se fossem pegadas no próprio coração. Mas logo entendeu que os sonhos que ela carregava no peito pesavam mais que os que subiam ao palco. Ela precisava comer, precisava ajudar em casa. O teatro era poesia, mas sua vida era prosa dura. O tempo passou e ela ficou. Ficou não como atriz, mas como presença constante, como parede que segura o teto, como sombra que acompanha o ator, mesmo quando ninguém percebe. O que dói mais? Ver seu sonho morrer ou enterrá-lo com as próprias mãos? Sebastiana fez as 2 coisas e depois, surpreendentemente, regou aquele mesmo chão com cuidado. Descobriu que mesmo sem viver seu próprio sonho, podia ajudar outros a realizar os deles. E talvez fosse aí que tudo fazia sentido. Era comum ela ser procurada por atores em crise. Às vezes, no meio de um ensaio, alguém saía do palco chorando, frustrado, dizendo que ia desistir. E lá estava Sebastiana com um café quente e palavras certas. Nunca falou bonito, mas falava com verdade. E isso tocava mais fundo do que qualquer fala decorada. Houve um ator que quase abandonou a carreira porque foi vaiado numa estreia. Foi ela quem o encontrou sentado nos degraus dos fundos, tremendo de vergonha. Sentou ao lado dele, colocou a mão no ombro e disse: "Quem vive de aplauso morre de silêncio. Levanta e tenta de novo." Hoje ele faz novelas e sempre manda flores no dia do aniversário dela, mesmo que ninguém entenda por quê. Houve também uma atriz jovem, vinda do interior, que não tinha dinheiro nem para comer. Sebastiana começou a trazer 2 pães todos os dias e dividia com ela. Nunca pediu nada em troca. Só dizia: "Não deixa de sonhar só porque tá com fome." A menina se formou, ganhou prêmios e uma vez em uma entrevista citou uma senhora anônima que salvou sua carreira. Ninguém ligou os pontos. Sebastiana ouviu aquilo sozinha, na faxina do camarim, e sorriu. Ela viu paixões nascerem, brigas acontecerem, talentos explodirem e egos também. Viu gente subir e cair. E em todos os momentos estava lá, constante, discreta, firme como coluna de mármore no canto do palco. Seu talento não era atuar, era perceber. Ela sabia quando alguém estava prestes a desmoronar só pelo jeito que a pessoa calçava o sapato. Sabia quando uma peça seria um fracasso no primeiro ensaio. E acima de tudo sabia ouvir. Era ali, no intervalo, na pausa do ensaio, no camarim apertado, que ela se tornava o verdadeiro centro de tudo. Porque enquanto os outros viviam papéis, ela vivia presenças. E isso nenhum script ensina.
Rafael, o jovem jornalista designado para cobrir a demolição do teatro, percebeu tudo isso aos poucos. No início, achava que a faxineira era apenas uma peça antiga do cenário, mas quanto mais investigava, mais nomes apontavam para ela. Pergunta para Sebastiana, diziam. Ela vai te contar. E de fato ela contou. Não com orgulho, mas com simplicidade. Como quem narra uma chuva que viu cair muitas vezes. Ela não se achava especial. Achava que estava apenas fazendo o que devia ser feito. E talvez seja aí que mora o segredo. Nem todo mundo nasceu para ser lembrado. Mas alguns nascem para ser indispensáveis. Ela era uma dessas. E mesmo sem saber, inspirava. Mostrava que quando um sonho não se realiza, ele não precisa morrer, ele pode mudar de forma, se enraizar em outros corações, atravessar o tempo por caminhos mais silenciosos, porém mais profundos. Dona Sebastiana não brilhou no palco, mas acendeu dezenas de luzes em gente que hoje ilumina o mundo. A placa vermelha no portão do Teatro Municipal dizia: interditado para demolição. Era um aviso simples, impresso em letras sem alma, mas para Sebastiana, aquilo soava como uma sentença de morte. Não era só um prédio que ia cair, era a casa dela. O lugar onde passou a maior parte da vida. Mais do que isso, era a única prova física de que ela esteve ali, que existiu. A cada martelada que se aproximava, ela sentia que iam apagando as pegadas que deixou no mundo, uma por uma. Nos dias que antecederam o fechamento, Rafael passou a ir lá com frequência. Não tinha mais jornalistas interessados na pauta. A maioria já tinha seguido para outras matérias mais chamativas. Mas ele não conseguia largar aquela história. Algo o puxava de volta, como se o teatro ainda tivesse algo a dizer. E tinha. Estava tudo guardado nos olhos cansados de Sebastiana. Ela o recebeu numa manhã cinzenta, com cheiro de madeira molhada e saudade no ar. Mostrou cada canto. O camarim rachado, as escadas rangendo, a cortina gasta pelo tempo. Pararam no palco. Estava vazio, mas ali, naquele vazio, vivia o passado inteiro. Ela apontou para o centro e disse: ali foi onde ele pediu ela em casamento. Em cena. Era só atuação, mas eles estavam chorando de verdade. Depois indicou um canto. Ali foi onde ela desmaiou de tanto medo de errar a fala na estreia. Eu que segurei. E assim foi. Cada passo, uma lembrança. Cada parede, uma história que só ela sabia. Enquanto caminhavam, Rafael sentia algo que não conseguia explicar. Não era apenas nostalgia. Era um peso, uma urgência. Como se estivesse diante de uma história prestes a desaparecer para sempre. E doía pensar que ninguém mais saberia daquilo tudo se não fosse por aquela senhora com mãos gastas e coração cheio. Você nunca pensou em escrever tudo isso, Sebastiana? Ele perguntou. Ela riu. Escrever? Eu mal terminei a escola, meu filho. Mas era como se já estivesse tudo escrito. Não em papel, mas nas lembranças, nas marcas que deixou nas pessoas e nas tábuas velhas daquele palco. O medo maior de Sebastiana não era que o teatro fosse demolido, mas que depois disso, tudo que ela viveu ali sumisse junto. Rafael começou a anotar. No caderno. Nos gravadores, na memória, tudo. Começou a organizar entrevistas com atores antigos, gente que tinha passado por ali, e lembrava dela como se fosse um amuleto. Muitos choravam só de ouvir o nome dela. Outros pediam desculpas por nunca terem dito obrigado. Todos reconheciam tarde demais o quanto ela era parte daquele lugar. Ela foi meu aplauso quando ninguém aplaudia, disse um ator veterano. Quando o teatro tremeu, ela segurou. Enquanto as máquinas se aproximavam e o teatro entrava nos últimos dias de pé, Rafael percebeu que aquela matéria não podia ser só uma reportagem. Era algo maior. Era um registro de resistência, de memória, de presença. E pela primeira vez em muito tempo, ele também se sentia vivo fazendo aquilo, como se estivesse fazendo algo que realmente importava, algo que ninguém mais ia fazer se ele não fizesse. Sebastiana nunca pediu por reconhecimento, mas no fundo, o que mais temia era o esquecimento. Não por vaidade, mas porque acreditava que memórias também são uma forma de justiça. Se ninguém lembrar do que a gente viveu aqui, parece que nunca aconteceu, ela disse. Nos últimos minutos, antes do fechamento oficial, Rafael a convidou para subir ao palco pela última vez. Ela hesitou. Olhou para os lados como se ainda estivesse atrapalhando alguma peça, mas ele insistiu, e ela subiu. Sozinha, no centro do palco, com as luzes apagadas, ela fechou os olhos. Deixou que o som imaginário dos aplausos preenchesse aquele silêncio. Pela primeira vez, era ela ali, não como faxineira, não como sombra, mas como a alma do teatro. E Rafael, observando de longe, entendeu tudo. Nem todo legado precisa ser visto. Alguns vivem no silêncio, nas entrelinhas, nos bastidores, mas são esses que sustentam tudo. Sebastiana não teve biografia publicada, nem busto na entrada, mas teve histórias guardadas no coração de todos que passaram por aquele palco. E isso é mais forte do que qualquer homenagem. Do lado de fora, os tratores se preparavam, mas lá dentro, uma mulher simples deixava algo que nenhuma máquina poderia derrubar: presença. Durante as semanas em que Rafael mergulhou na história de Dona Sebastiana, ele começou a enxergar algo que nunca percebeu em sua própria trajetória. Estava-se há 6 anos trabalhando como repórter, correndo atrás de pautas que prometiam destaque, batalhando por manchetes
esperando que em algum momento alguém dissesse: esse cara tem talento. Nunca escutou. Na redação era só mais um, e com o tempo isso foi minando tudo dentro dele. Fazia reportagens rápidas, descartáveis, sempre com prazo apertado. Nada ficava, ninguém lembrava. Sentia que estava empilhando palavras que não levavam a lugar nenhum. Quase desistiu da profissão meses antes. Só não largou porque não sabia o que mais poderia fazer. E foi justamente numa pauta desprezada pelos colegas que algo começou a mudar. Ao se aprofundar na história de Sebastiana, Rafael sentia o peso do contraste. Ela passou a vida sem ouvir o próprio nome nos agradecimentos, sem uma placa, sem um cargo de prestígio, mas ainda assim era lembrada com emoção por quem realmente viveu algo ali. Não porque buscou ser lembrada, mas porque foi necessária. E isso ficou nele, martelando. Como é possível alguém ser tão importante e nunca ter sido reconhecida? Em uma das conversas no camarim, ele perguntou: e nunca te incomodou ninguém ter te aplaudido? Sebastiana deu um sorriso curto, sem ironia, mas cheio de certeza. No começo sim, eu achava que o mundo só valorizava quem aparecia. Depois entendi que reconhecimento de verdade não é o que gritam pra fora, é o que sentem por dentro. Rafael ficou em silêncio, pensando no quanto corria atrás de palmas que nem sabia se queria de verdade. Estava cansado de fazer barulho e não ser ouvido, de lutar por espaço sem saber se cabia naquele lugar. A matéria sobre a demolição do teatro estava pronta, mas algo nele o impedia de enviá-la como estava. Estava bem escrita, tinha boas fotos, dados históricos, declarações. Era suficiente para o jornal, mas não era suficiente para o que Sebastiana havia despertado nele. Ele apagou metade do texto, reescreveu. Agora, o foco não era mais a estrutura que ia cair, mas a mulher que havia sustentado aquele lugar por dentro. A matéria virou um retrato íntimo, quase uma carta. E quando foi publicada numa edição digital no sábado de manhã, ele não esperava muita coisa. Achou que seria só mais uma, mas algo aconteceu. Mensagens começaram a chegar, leitores emocionados, gente perguntando quem era Sebastiana, pessoas que trabalharam no teatro e queriam reencontrá-la, ex-alunos de escolas de teatro compartilhando o texto, atos que começaram pequenos, mas foram crescendo. Dias depois, a matéria foi republicada em uma revista cultural. A imprensa local procurou Sebastiana para entrevistas. Um grupo de ex-atores se mobilizou para fazer uma homenagem antes da demolição. Fizeram questão de levá-la até o palco e desta vez, com a casa vazia, ela ouviu aplausos de pé. Aplausos só para ela. Rafael estava lá, ao fundo, não como jornalista, mas como alguém que finalmente entendeu que há diferentes formas de deixar marcas no mundo. E que talvez a mais poderosa delas seja justamente a que ninguém vê. Aquela que muda o outro de dentro para fora. Naquele dia, ele decidiu pedir demissão. Não por raiva do jornal, mas porque entendeu que precisava escrever coisas que importavam para ele. Começou um projeto independente, ouvindo histórias de gente invisível. Cozinheiras de escolas, porteiros, costureiras, técnicos de som, zeladores. Histórias que, como a de Sebastiana, sustentam o mundo em silêncio. E toda vez que duvidava se estava no caminho certo, lembrava da frase dela: reconhecimento de verdade não é o que gritam para fora, é o que sentem por dentro. Ele não sabia se um dia teria fama, prêmio ou status, mas sabia que, como Sebastiana, queria tocar vidas, nem que fosse uma de cada vez. Era sempre assim. Quando alguém sumia dos ensaios por dias, era ela quem sabia o motivo. Quando uma atriz chegava de olhos inchados, ninguém comentava, menos Sebastiana. Bastava um café posto ao lado. Tá tudo bem? Sussurrado enquanto recolhia os copos. Não forçava a conversa, mas dava espaço para que as palavras viessem. E vinham, sempre vinham. Sebastiana tinha esse dom, o de fazer os outros falarem sem perceber. Talvez porque ela mesma falasse pouco. Talvez porque, em vez de querer ser ouvida, ela sabia escutar, de verdade. E escutar de verdade é coisa rara. Não havia segredo que o teatro guardasse que não tivesse passado primeiro por ela. Grávidas escondendo a gestação até o último ato. Casamentos prestes a terminar por causa de uma peça. Gente em crise de identidade, medo de fracasso, pânico do palco. Tudo isso escorria em conversas baixas nos fundos do camarim, entre um pano de chão e outro. E mesmo sendo faxineira, Sebastiana nunca foi tratada com desdém ali dentro. Pelo contrário, quem a conhecia de perto sabia. Ela era mais que uma funcionária. Era uma guardiã. O teatro inteiro era atravessado por ela de um jeito quase poético. Suas chaves tilintavam nos corredores, mas ninguém se incomodava. Era som de presença, de cuidado. O café que preparava no fogão velho do depósito era forte e quente, do jeito que artista gosta antes de subir ao palco. E ela sabia quem gostava com açúcar, quem preferia sem, quem misturava leite escondido para disfarçar a gastrite. Detalhes que pareciam bobos para quem via de fora, mas que viravam consolo para quem vivia ali dentro. Certa vez, um ator estreante passou mal minutos antes de entrar em cena. Suava, tremia, dizia que ia esquecer tudo. Sebastiana o puxou para o canto, pegou um pano úmido, colocou na testa dele e disse: "Tu estudou, né?" "Estudei." "Tu sabe o texto?" "Sei." "Então confia."
Ninguém nasceu sabendo brilhar. A gente aprende caindo. Ele foi, cambaleando, mas foi. E fez a cena da vida dele. Depois daquele dia, nunca mais pisou num palco sem antes tomar o café que ela preparava. Superstição? Talvez. Ou só gratidão disfarçada. Ela também era quem aparava as arestas. Quando duas atrizes estavam brigadas, era Sebastiana quem inventava uma desculpa para colocá-las no mesmo camarim. Quando alguém estava enjoado de tudo, ela deixava um bilhete escrito à mão com frases como: tem gente que queria estar no teu lugar. Nada forçado, nada ensaiado. Era instinto. Com o passar do tempo, os mais jovens começaram a chamá-la de Mãe Seba, e ela aceitava com aquele sorriso torto, achando exagero, mas adorava. Guardava cartinhas, lembranças, bilhetes de agradecimento dentro de uma caixa de sapato no armário. Era o único acervo da sua história. Não tinha fotos no palco, nem troféus, mas tinha aquelas palavras. Eram a medalha dela. Quando o teatro começou a ser desmontado por dentro, antes da demolição total, Rafael a ajudou a embalar alguns objetos. Numa das caixas, encontrou uma pasta amarelada com papéis soltos. Eram cartas de ex-colegas, cartões de Natal, até um bilhete de um diretor famoso dizendo: obrigado por segurar minha alma quando nem eu sabia onde ela estava. Rafael olhou aquilo com respeito. Eram fragmentos de vidas costurados por alguém que nunca pediu nada em troca. Ele comentou que daria um ótimo livro. Sebastiana desconversou. Disse que ninguém se interessa por história de faxineira. Ele riu e prometeu em silêncio que daria um jeito de mudar isso. Naquela mesma semana, uma ex-atriz, hoje morando em São Paulo, veio até Porto Alegre só para ver Sebastiana. Quando a abraçou, chorou como criança. Tu me salvou e nem sabe, disse. Sebastiana respondeu: eu só limpei teu camarim, guria. Tu limpou foi minha cabeça, retrucou a atriz. No último dia, antes que o portão se fechasse de vez, Sebastiana caminhou pelo teatro sozinha. Passou a mão na parede, como quem se despede de um velho amigo. Parou no palco vazio, colocou as mãos nos bolsos do avental e olhou ao redor. Foi bonito, murmurou. Não precisava de mais nada. O que tinha feito ali ia durar muito mais do que o concreto das paredes. Estava nas memórias dos que passaram, nos caminhos que ajudou a endireitar, nas vozes que encorajou a não desistir. Algumas pessoas brilham tanto no canto do palco que iluminam até o centro. E Sebastiana era isso. Silêncio que sustentava, voz que curava, presença que ficava. E mesmo quando o teatro já não existisse mais, bastaria um café quente e uma lembrança viva para ela estar ali de novo. No fundo, os grandes protagonistas da vida são aqueles que nunca pedem aplauso, mas que a gente nunca esquece. E se histórias como a da Dona Sebastiana te tocam de algum jeito, fica por aqui. Tem muita gente invisível fazendo o mundo girar, e cada vídeo deste canal é uma forma de dar voz a elas. Se inscreve e vem sentir mais dessas histórias que fazem a gente lembrar o que realmente importa.